és fiel em todo tempo. Você pode louvar comigo? Em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Só dos irmãos com a parte do Senhor. Esse aqui é um carrinho da Hot Wheels, irmão. Daqui a pouco os irmãos vão saber o que é que ele está fazendo aqui. Quero agradecer o convite da irmã Sônia. Me colocou no estreito. Essa irmã Sônia, você está me colocando no estreito. Não sou pregadora não, irmãos. Mas a gente tem que compartilhar daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, né? Agradecer às irmãs líderes do Círculo de Oração, às regentes, às minhas companheiras, né, que oram juntamente comigo. Agradecer ao pastor Daniel por ter autorizado, a irmã Dorcas também pelas orações. Agradecer ao meu esposo, também meu companheiro de oração, e também está ali ajudando com Davi. Que o Senhor recompense a cada um dos irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia, irmãos, em Josué, capítulo 10. Vamos ler só 3 versículos. Josué 10, 12, 13 e o 14. Josué capítulo 10. Amém? Diz assim: Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu aos amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detém-se em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isto não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele. Ouvindo o Senhor, assim a voz de um homem pelejava por Israel. Amém? Os irmãos podem sentar. O que eu vou falar não é novidade para ninguém, irmãos. Todos são conhecedores da palavra, né? Agradeço a Deus por fazer parte desse círculo de oração e por fazer parte da história do círculo de oração. Graças a Deus, a minha vida, irmãos, é regrada de milagres através da oração. Hoje é o culto de círculo de oração e dia 6 de março, agora, próxima quarta-feira, o círculo de oração no Brasil, ele vai fazer 82 anos, que foi fundado, que começou o círculo de oração no Brasil e fora do Brasil. Começou com a irmã Albertina, lá no Recife, mãe de Zuleide, mais conhecida como Leidinha. Ela teve essa filha, irmãos, e a menina não andava, não falava, e ela levou em todos os médicos, gastou muito dinheiro, e todos os médicos foram unânimes quando disseram que ela não passaria dos 8 anos de idade. E ela recorreu à oração. Ela não aceitou aquele diagnóstico. E ela reuniu ali companheiras de oração, juntaram-se 7 irmãs. Você tem companheira de oração? Você tem com quem contar? Se você não tem, Deus vai te dar companheiras de oração para guerrear junto com você. E ali ela reuniu com aquelas irmãs e resolveram fazer uma campanha de oração pela Zuleide. Até então ali pequenininha. E antes de aquela campanha terminar, Deus usou uma das irmãs e disse que aquela enfermidade não seria para a morte, mas seria para a glória de Deus. E depois Deus usou uma outra pessoa e disse que foi ele que tinha gerado aquela criança.
e que através dela Deus iniciaria uma grande obra que a mãe dela nem teria como imaginar. Irmãos, e Deus curou aquela menina, e a menina que era para chegar até no máximo 8 anos, ela viveu 49 anos. Começou dia 6 de março de 1942. E eu louvo a Deus por fazer parte desse círculo de oração, por ter sido criada dentro do círculo de oração. Eu lembro que minha mãe, ela ia para o círculo de oração e a gente, muito criança, ela levava a gente. E eu experimentei de ver muitos milagres, vi muitas experiências o Senhor fazer. Cresci também dentro do círculo de oração, lá na minha cidade, em Recife, onde começou o círculo de oração. O Senhor me permitiu conhecer essa igreja que fica lá no bairro de Casa Amarela. Já fui no círculo de oração lá. Hoje é um templo muito bonito, um templo histórico. E eu tive a oportunidade de ir lá e cresci no círculo de oração. Cresci fazendo parte do círculo de oração infantil. Lá até hoje tem todo sábado. Algumas igrejas é a manhã inteira, outras é a tarde inteira. E as crianças oram. As crianças oram para Jesus batizar. As crianças oram para Deus curar. É um círculo de oração. E eu louvo ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Hoje eu tenho o privilégio de ter criado também os meus filhos dentro do círculo de oração. Criei a Elisa levando ela para o círculo de oração. A gente chegava lá 9 horas da manhã, saía 4 horas da tarde. De 9 às 11, 2 horas de oração de joelho. E eu ficava ali ajoelhada. A Elisa pequena, tamanho de Davi, pulando nas minhas costas, fazia minhas costas de brinquedo, de caminho. Mas ela me viu orando. E eu não desisti de orar porque ela era pequena. E eu louvo a Deus porque o Senhor me deu esse privilégio de hoje também estar criando Davi. Se eu disser perto dele que eu estou sentindo dor em alguma coisa, ele faz: mamãe, eu vou orar pela senhora. E ele coloca a mão na minha cabeça e ele ora. E o Senhor ouve a oração de criança. Deus, ele responde a oração de criança. Irmãos, a minha vida, vou contar uma experiência. Antes de eu nascer, eu acho que eu já devo ter contado isso aqui, mas a minha mãe, ela tinha perdido um bebê antes de mim e foi muito complicado, ela não poderia ter mais filhos. O médico orientou ela a não ter mais filho. Mas meu pai, ele sonhava em ter uma menina, ele não era para ser gerado criança. Eu fui gerada aos 9 meses dentro da trompa. E para quem é mulher sabe que o bebê vai crescendo e a tendência é aquilo ali estrangular, a mulher morrer, a criança morrer. Mas o Senhor abençoou que minha mãe chegou até os 9 meses. E quando chegou o dia dela ir à maternidade, quando o médico viu a situação, ele chamou meu pai, minha mãe na mesa de cirurgia, ele disse: o senhor vai ter que escolher. Meus pais ainda nem eram crentes, para você ver o poder da oração. Naquela hora, meu pai, ele foi para um banheiro ali dentro do hospital e ele clamou a Deus. Meu pai não era crente. E ele disse ao Senhor que ele não queria perder nenhuma das duas. Irmã, Deus interviu na situação naquela hora, porque quem ora, Deus dá livramento. Aonde tem oração, Deus diz: a morte bate em retirada e a morte tem que sair. Deus, ele é o dono da vida, é o dono do milagre. Ele é poderoso para atender a oração do coração aflito. E Deus interviu naquela hora, irmãos, e graças a Deus estou aqui com 40 anos. Não tenho vergonha de dizer, igual Keila. 40 anos, minha mãe está lá com 65, viva, forte até hoje. Deus me deu a oportunidade de gerar 2 filhos e o nome do Senhor tem sido glorificado. Porque o Senhor, ele atende a oração. E hoje eu estou aqui, morando em Uberlândia, fazendo parte desse círculo de oração. E eu louvo a Deus porque eu faço parte de um círculo de oração de uma igreja que toda segunda-feira, irmãos, toda segunda-feira, 7h30, tem mais de 90 congregações, são um verdadeiro exército de joelhos, clamando ao Senhor. Às vezes tem pessoas que menosprezam, que subestimam: estou indo para o ensaio. Não vai ter ensaio, não, é culto de círculo de oração, onde eu tenho visto Deus respondido à oração. Deus, ele tem feito milagres através da oração dessas mulheres dessa igreja, que
mesmo diante de toda dificuldade, depois de um dia cansativo, meio de semana, mas está aqui orando, clamando ao Deus que ouve a tua oração. Nós servimos, irmãos, a um Deus vivo. A palavra do Senhor diz que os seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir, nem os seus olhos fechados para que não possam ver. Deus, Ele conhece a tua necessidade, Ele sabe do que você precisa, Ele tem visto a tua caminhada de joelhos, e no tempo certo, aquilo que Ele falou vai se cumprir. Amém? E eu louvo a Deus, irmãos, é mais uma experiência. Eu não vou ficar só em experiência, não. Mas se eu fosse contar tudo, irmãos, que Deus Ele já fez, o tempo não daria. Eu lembro que uma vez eu tinha uns 7 anos, mais ou menos, culto de meio de semana, tinha pouca gente na igreja, a gente fazia parte da Deus é Amor nessa época, e eu ainda lembro, eu estava sentada no primeiro banco, mais ou menos assim, o Daniel tá, eu ainda lembro, eu estava com um conjuntinho amarelo, muito pequeno ali, 7 anos de idade, e o inimigo pegou uma pessoa no meio da igreja. E os irmãos trouxeram aquela pessoa endemoniada na frente. E o irmão que estava dirigindo o culto fez: essa menina aí, vem cá. Como eu era muito pequena, ele pediu para mim subir o púlpito. E ele disse assim, ó, o que eu falar, você vai repetir. Ele disse: irmãos, Deus vai usar essa menina para expulsar esse demônio. E eu não lembro mais as palavras, eu lembro de algumas coisas, mas assim, o que ele falava, eu ia repetindo. E aquele demônio saiu para a glória de Deus. Irmãos, eu estou trabalhando com crianças já tem quase 10 anos, desde 2015. E eu tenho visto Deus fazendo grandes coisas. E vale a pena, irmãos, investir nos nossos filhos, nos nossos netos, para quem tem neto, quem tem sobrinho. Invista na vida espiritual deles. Tem muitas vezes a gente chega assim e faz: eu quero ouvir uma criança orar. E ele faz: tia, eu não sei orar. E a gente sabe que tem hora que ele está com vergonha, mas tem hora que ele realmente não sabe orar. Filho de crente não sabe orar. A gente precisa ensinar isso para eles, precisa alimentar essa fé nas crianças já desde pequeno. Porque quando eles crescerem, até mesmo crianças, eles vão ser os seus companheiros de oração. Uma vez, minha mãe ela foi para o círculo de oração e ela saiu cedo neste dia, foi para a consagração. E ela saiu cedo. E ficou eu e meus 2 irmãos dormindo. A gente dormia no mesmo quarto, era todo mundo pequeno. A gente dormia no mesmo quarto. E minha mãe, ela apressada, ela esqueceu a panela no fogo. E foi embora para a consagração. E a gente dormindo, e o nosso quarto ficava de frente para a cozinha. E a gente dormindo. Lá... E a gente já acordou com os vizinhos batendo, jogando coisa lá para acordar a gente. E o quarto da gente era lá atrás. Era já no fundo, perto da cozinha. Irmãos, quando a gente já acordou desorientado, sem saber o que estava acontecendo, a cozinha estava toda escura, tomada de fogo. E a porta do nosso quarto estava aberta. E a gente ficou ali... sem saber o que fazer, e as pessoas nem entraram com medo de se queimar, porque o fogo já estava tomando conta da casa inteira. Só que minha mãe, ela tinha ido orar. E eu tenho certeza que ela estava orando por nós. Irmãos, enquanto você está aqui orando, Deus ele está trabalhando na sua casa. Enquanto você está aqui orando, Deus ele está livrando alguém. Enquanto você está aqui orando, Deus ele está trabalhando naquilo que você precisa. Irmãos, e a gente saiu dali de dentro daquele quarto, passou pelo meio do fogo e nem a roupa se queimou. E eu louvo a Deus, hoje meus irmãos também, ninguém se queimou por causa da oração. Minha mãe, ela não tinha ido para qualquer lugar, não, ela tinha ido para a casa do Senhor. Ela tinha ido orar, ela tinha ido consagrar o Senhor. Enquanto ela estava lá, Deus estava nos guardando. Deus estava nos protegendo. E a gente cresceu assim, irmãos, indo para círculo de oração. Eu lembro que a gente já adolescente, eu estudava na mesma rua da igreja, e quando acabava a aula ali, 11h30, e aquele monte de jovem adolescente já ia direto para o círculo de oração, né, irmã Dorcas? E ficava tudo assim na janela, e ainda pegava a parte da manhã, porque lá começa de 9 até 1
depois de 1 às 2 tinha outro período de oração para começar a parte da tarde. E a gente corria ali, largava da escola, já ia direto. Tinha jovens, irmãos, que tinham um temor tão grande que quando era o dia do círculo de oração, ele ia para a escola já de calça social, de tecido, porque dali ele sabia que quando terminasse a aula, ele já ia direto para o círculo de oração. E o Senhor, ele tem feito coisas grandes através das pessoas que foram da minha geração e estão até hoje firmes na casa do Senhor para a glória de Deus. A gente leu em Josué, capítulo 10, fala sobre Josué lutando com os amorreus. Se juntaram ali 5 reis e eles se sentiram ameaçados porque eles sabiam que o povo de Deus era um povo forte. E eles se reuniram para lutar, para destruir o povo de Deus. E Josué, a princípio, ele ficou com medo, mas o Senhor disse, não te preocupa, Josué, porque eu já entreguei os amorreus nas tuas mãos. Mas mesmo assim ele foi lutar ali. E no meio daquela luta, aquela peleja, como eram muitos os inimigos, durou muitas horas. E foi chegando a tarde e Josué foi vendo que podia escurecer. A palavra do Senhor diz que ele clamou ao Senhor. Ele falou ao sol que se detesse e à lua que se detesse. Ao sol que ele não podia se pôr e à lua não anoitecer. Só que ele não simplesmente chegou e disse assim, ao sol que parasse e à lua que se detesse. A palavra do Senhor diz que ele clamou ao Senhor. Irmãos, quem ora tem acesso a Deus. Deus, ele tem a chave que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre, mas quem ora tem a chave que abre o céu. Há um segredo, o céu se abre quando os joelhos se dobram. Deus, ele ali, a Bíblia diz que não houve nenhum dia igual aquele. E Deus, ele deteve ali o sol, deteve a lua, para dar tempo de ainda claro, Josué, junto com o povo de Israel, vencer aquele povo. Através da oração, Deus, ele detém o inimigo, ele detém o sol, ele opera o impossível para te dar a vitória. E não é diferente, irmãos, no dia de hoje não. Não é diferente, oração não se trata só muitas vezes de falar alto, de gritar, de falar palavras bonitas. Oração fala de intimidade, fala de confiança, fala de acreditar que aquilo que você está apresentando diante do Senhor, ele tem poder para responder. E a gente vive um tempo, irmãos, que as pessoas não têm mais paciência. Obrigada, irmão, estava precisando. A gente vive um tempo, Deus abençoe, que as pessoas, elas não têm mais paciência de ouvir os outros. Agora você manda um áudio e o povo acelera quando ouve. Porque eu já vi na minha frente alguém mandar um áudio e a pessoa, já sei o que é, né? Começa a ouvir, não, eu já sei do que se trata. E acelera, tem uns que não ouvem, tem uns que ouvem e não dá resposta, né? Tem uns que faz uma videochamada e minimiza a tela assim e fica lá, a pessoa está falando e ele está ali, ó, no Instagram. Isso é pecado, viu? A gente vive um tempo, irmãos, que as pessoas não têm paciência para ouvir. Às vezes você pede oração aqui, chega lá em casa, irmão, já esqueceu de orar por você, de orar por mim. Mas o Senhor não. O Senhor, ele vê. O Senhor, ele ouve. O Senhor, ele atende. A palavra do Senhor diz que pelo gemido do necessitado, ele se levanta agora. Deus, ele atendeu Josué na hora. Deus, ele não te ignora, ele não deixa você para depois. Ele pode até demorar a agir. Para mim, para você pode ser demora, mas é o processo. Ele está te preparando, está te moldando, que é para você valorizar aquilo que ele vai colocar na sua mão. Mas ele não despreza. A palavra do Senhor diz que Deus, ele não despreza um coração quebrantado. Ele sabe, ele se importa. Às vezes a gente pede oração para o irmão do lado, mas que besteira. Deus, ele se importa. Para alguém pode ser besteira, mas para Deus não é. Para Deus ele trabalha. A Bíblia diz que ele trabalha para aquele que nele espera.
Ele trabalha por aquele que clama dia e madrugada. Ele atende o clamor do necessitado, seja qual for a sua necessidade. Pode a causa ser simples, pode ser complexa, pode ser grande, pode ser pequena, mas a palavra do Senhor diz que para Ele não existe impossível, não existe causa difícil que Deus Ele não possa resolver. Não existe causa extraordinária. Tem pessoas que fazem assim, não, mas eu conheço alguém que pode fazer. E muitas vezes deixa a oração em última questão. Não, eu conheço alguém, não, eu vou te ajudar. E às vezes a gente recebe tanta promessa. Alguém fala tanta coisa, mas a palavra do Senhor diz que Ele não falha. Que Ele é fiel, que Ele é poderoso, que Ele ouve a oração. Agora eu vou falar o motivo desse carrinho aqui. Antes eu quero só contar uma experiência, irmãos, porque assim... Oração não é só estilo de vida, não é algo formal que você vem aqui na igreja e ora, você ora para comer, você ora para dormir, você ora... Não. Oração, para mim, é questão de sobrevivência. Irmãos, quem não ora, ele morre espiritualmente. Quem não ora, ele fica ansioso, ele fica preocupado, ele fica mal amado, maldizente. Tudo para ele está ruim, tudo para ele não presta, tudo para ele, tem jeito não. Hoje eu ouvi um pai dizer que não tem jeito para o filho. O sangue de Jesus tem poder. O nosso Deus é grande, irmãos, Ele está aqui. Nosso Deus é o mesmo, Ele não mudou não. Eu e você muda, mas Ele não muda. Eu e você fala uma coisa agora, daqui a pouco fala outra. Mas a palavra do Senhor diz que aquilo que Ele fala é verdade. É digno de confiança. Louvado seja o nome do Senhor, que é poderoso para resolver qualquer situação. E eu lembro, irmãos, que teve um dia que eu estava em casa, já era tarde. As mulheres parece que é sempre as últimas a deitar, né? Bota menino, bota marido, descongela a carne para o dia seguinte. E eu já estava deitada para dormir. E já tinha orado, já ia dormir. E o Senhor começou a me inquietar. E o Senhor mandou eu ajoelhar e orar por Daniel. E eu embolei para o lado, embolei para o outro. Isso é coisa da minha cabeça, Senhor. Eu acabei de orar. Já orei por todo mundo. E aquilo vai orar. Ajoelha, não parava, não cessava. E eu tentei relutar. A gente é ser humano, irmão. A gente é falho. Mas eu obedeci. Eu dobrei o joelho no chão do meu quarto. E eu disse, Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas visita meu esposo. Ele estava trabalhando na rua. E eu disse, Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas vai lá. Faz o que eu não posso fazer. Vai onde eu não posso ir. Tu sabes. Cuida ele, dá livramento, traz ele. E ali eu fui orando. E o Senhor foi me direcionando e eu fui orando, irmãos. E a presença do Senhor encheu meu quarto naquele momento. Irmãos, para você ver que Deus, Ele gosta que você ore. Orar não é só algo meu com Deus, não. É dele comigo também. É intimidade. Deus, Ele gosta de contato. Ele sabe o que você precisa, mas Ele gosta quando tu ajoelha e ora e conta para Ele. E não precisa de muito arrudeio, não. É só dizer, Jesus, faz isso. Eu não posso não, mas tu pode. Eu não consigo fazer, para mim não tem jeito, mas para tu tem. Ele gosta que você ore. Deus sabia o que estava acontecendo lá. Deus podia ir lá e livrar. Ele tem poder para isso. Mas Ele quis que eu tivesse essa experiência. Ele quis que eu participasse daquele... E depois eu agradeci muito ao Senhor. E naquele momento, irmãos, que eu estava orando... Depois, Daniel chegou, já estava até dormindo. No outro dia, quando a gente estava tomando café... Ele, Rose, mas ontem aconteceu uma coisa... Ele disse que foi levar um passageiro
E ele não observou direito, se eu estiver falando alguma coisa errada, mas é isso aí. Os detalhes ele que sabe. E ele não prestou muita atenção, ele só viu o bairro, mas não viu o endereço. Mas ele levou o passageiro. Quando ele chegou lá, irmãos, era um baile funk cheio de traficante. E estava ali cheio de gente drogada. E quando ele olhou assim, ele fez, meu Deus, onde eu vim parar? Só que para frente não tinha como ele ir mais, porque senão ele ia mais para dentro. E para trás também tinha uma fila de carro, ele não tinha como dar ré. E ele ficou preso. E ele, Senhor, e agora? Teve um cara que até veio, ainda deu uns tapas no carro. E ele ficou, meu Deus, e clamou a Deus naquele momento ali, como é que ele ia fazer para sair dali? Irmãos, ele disse que de repente, do nada não, porque é Deus que manda. Mas de repente apareceu o homem e disse, vamos por aqui. Ele fez, não, mas ali está fechado. Ele fez, não, tem um atalho, vamos lá. E o rapaz saiu ali, ele foi atrás e Deus deu livramento. Sabe Deus o que poderia ter acontecido ali, mas Deus é o Deus de perto e Ele é o Deus de longe. Ele cuida de mim, cuida de você, cuida dos teus. A tua família está na palma da mão de Deus. Deus, Ele tem cuidado dos teus filhos. Deus tem cuidado do teu marido, da tua esposa. Deus sabe aquilo que você precisa e no momento certo. Pode passar, irmãos, o tempo que passar. Oração, ela não perde validade, não apodrece, não mofa, não caduca. Oração é depósito. Oração é depósito. No tempo certo, Deus cumpre aquilo que Ele te prometeu. Para encerrar, irmão, que o horário já foi embora. Esse carrinho aqui é o seguinte. Algumas irmãs sabem que a gente orou um tempo, alguns anos, pedindo ao Senhor mais um filho. A gente achou pouco, 3, ainda queria mais um. Mas Deus é bom, né? Deus dá a filha a quem pede. Filha é bênção, né, irmã Camila? Então, a gente passou um tempo orando e foi um processo. Eu não vou entrar em detalhes porque não tem mais tempo. Mas a gente passou um tempo orando. E para nós chegou um tempo, porque o tempo vai passando, né? A própria palavra do Senhor diz que a espera demorada, ela cansa, né? A gente é ser humano, a gente desacredita, cansa. E teve um dia, irmãos, que nós estávamos pedindo, eu especificamente, eu queria um menino. Porque a gente já tinha, né? Eu já tinha Elisa. E desde sempre, antes de eu ser mãe, eu sempre tive o desejo de ter um menino. E teve um dia que eu estava vindo aqui para a igreja, antes, já tem muitos anos isso, antes de a gente ir lá para o Maravilha, quando a gente estava aqui, eu estava vindo para a igreja sozinha e contando a história ao Senhor. Deus, Ele ouve a tua oração. Às vezes você pode não estar vendo nada acontecer, mas Deus, Ele está ouvindo. E eu vinha no caminho contando algo ao Senhor. E quando eu olho para o chão, estava esse carrinho ali, no meio da rua, todo sujo de lama. Um carrinho da Hot Wheels velhinho, todo arranhado. E eu olhei assim, eu fui, peguei aquele carrinho. Eu disse, eu vou levar esse carrinho para casa. Porque Deus ainda vai me dar um menino e Ele vai brincar com esse carrinho. E Deus ainda vai me dar condições de eu comprar outros carrinhos para ele. E eu cheguei em casa, eu lavei o carrinho, higienizei e deixei lá, em cima do rack lá, da estante lá de casa. E hoje, irmãos, Davi já brincou só com esse carrinho. Só que eu tenho ciúme dele, eu guardo, porque isso aqui é testemunho. E eu lembro que passou-se o tempo, a gente foi para o Maravilha, passou lá quase 4 anos, né, irmã Dorcas? Voltou. E quando a gente voltou, eu voltei com Davi. E eu lembro que a primeira vez, o primeiro culto que a gente veio, e o primeiro hino que eu fui louvar com o círculo de oração, foi Além da Medicina. Irmãos, eu chorei mais do que cantei aquele hino, porque Deus, Ele me mostrou assim, ó, a trajetória das lágrimas de oração nesse círculo de oração, dos pedidos que muitas vezes eu não falava, mas Deus, Ele via.
Deus, eu não falava, mas Deus, Ele estava ouvindo a minha oração. Estava sendo registrado. E eu louvando porque quando eu estava esperando, irmãos, em oração, eu cantava aquele hino e eu dizia ao Senhor que Ele ia além da medicina. Eu cria que Ele poderia fazer um milagre na minha saúde. E quando eu louvei com Davi aqui no braço, irmãos, eu não saí do meu lugar, mas o meu coração, ele explodia de tanta alegria, que se eu não tivesse me controlado, eu saía correndo por meio dessa igreja, agradecendo, porque Deus, Ele é o Deus que ouve a oração. Nós estamos no segundo círculo de oração. Irmãos, vale a pena ser crente. Vale a pena orar, desgastar, derramar lágrimas. Muitas vezes não sai palavra, mas Deus, Ele entende o gemido da minha e da tua alma. Compensa, irmãos, orar um pouco mais. Compensa orar ao Senhor. Compensa rasgar a sua alma, clamar a Ele. O salmista disse assim: clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Oh, louvado seja o nome do Senhor, que fez e continua fazendo milagres. Para a meditação dos irmãos, eu vou deixar aqui, para encerrar, Salmo 66. Esse versículo hoje veio como confirmação, irmãos. Salmo 66 e 20 diz assim: bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim as suas misericórdias. Que você medite nesse salmo, que você possa entender que as suas orações não são palavras jogadas ao vento. Deus sabe a sua necessidade. Às vezes você chega aqui bem arrumado, sorridente, mas Deus sabe como está o coração. Deus sabe como está a sua casa. Deus sabe aquilo que você tem clamado a Ele dia e noite. E Ele é poderoso para fazer na minha e na tua vida. Amém? Se eu orar, o céu vai mover. Se eu orar, Deus vai responder. Se eu orar... Eita! Lamanda sobe camanavacé. De manarabacamaçou. Itrecamaçou. Chiminicamahai na labacé. Na manda na basobe camarra. Adore.